negócio, né, ou seja, organizações, né, pelo que o que é importante para uma organização, e as competências de liderança, que tem muito a ver com competências socioemocionais, né? Então, aqui a gente trabalha com colaboração, comunicação, pensamento crítico, autoconhecimento e o que a gente chama de competências para a cidadania global. Na nossa forma de pensar, né, então, a forma como a gente implementou o Project Based Learning, a gente junta a teoria à prática o tempo inteiro e a gente criou um currículo que ele é flexível o suficiente para a gente conseguir mantê-lo atualizado, porque a gente sabe, principalmente, que na área de computação, a atualização ela é quase que frequente, né? Ela acontece o tempo todo, então é muito difícil manter um currículo nessa área atualizado, e foi uma das nossas intenções. Os alunos, então, aqui, a gente tem 3 momentos importantes, né? O momento que a gente chama de autoestudo, que é o momento em que o aluno vai estudar através dos materiais que a gente faz curadoria ou que os nossos professores desenvolvem, então é conteúdo, mas eles estudam por si só, então é uma atividade individual. Fazendo esse estudo, eles se preparam para os momentos que a gente chama de instrução, que são as aulas, onde os professores vão ajudar esses alunos a conectar o conteúdo, a teoria que eles estudaram com a prática. Então, é muito mais uma aula baseada em metodologias ativas, né? Dinâmicas, provocações, desafios, do que uma aula tradicional, onde o aluno vai lá para, teoricamente, absorver o conhecimento que uma pessoa, o professor, tem e ele não tem. Então, ele vai lá e passivamente assiste aquela aula. Então, no nosso caso, a gente não tem muito essas aulas tradicionais. E o terceiro momento, que é o projeto em si, onde eles, em grupo, vão desenvolver o que está sendo proposto naquele projeto, né? Então, trabalhar os problemas propostos naquele projeto, seguindo uma abordagem ágil. Então, a gente se baseia no framework do Scrum para organizar o dia a dia dos nossos alunos e a forma como eles vão desenvolver o projeto. Então, só para vocês terem uma ideia, tradicionalmente, né, como é que a gente elabora um currículo? Existem as diretrizes curriculares do MEC, então todas as instituições de ensino superior que precisam, que querem abrir cursos que são reconhecidos, né, ou seja, que a gente vai poder dar um diploma para esse aluno no final do tempo que ele passar com a gente aqui, de, por exemplo, bacharel, no nosso caso, bacharel em engenharia de computação, a gente precisa seguir as diretrizes curriculares do MEC. Então, normalmente, o que os cursos fazem? Eles pegam essas diretrizes, organizam a partir dessas diretrizes que competências vão ser desenvolvidas, organizam os conteúdos necessários para desenvolver essas competências em disciplinas e oferecem essas disciplinas semestralmente. No nosso caso, a gente fez uma coisa bastante diferente disso. A gente pegou, claro, as diretrizes curriculares do MEC, sim, porque ele lista lá que competências a gente tem que desenvolver para que o aluno, né, possa ser chamado de um egresso de um determinado curso, mas a gente também trabalha os valores e as necessidades de mercado, e a gente organiza em competências de computação, negócios e liderança, e em vez da gente pegar isso e pegar os conteúdos necessários para desenvolver essas competências e organizar em disciplinas, a gente organizou no que a gente chama de metaprojetos, né? Que são tipos de projetos que os alunos vão desenvolver. E, ao desenvolver esses projetos, eles estão desenvolvendo as competências que a gente definiu. Então, os conteúdos vêm a partir daí, e aí eles desenvolvem de verdade projetos com empresas 100% do tempo que vão trazer os problemas reais para eles. E aí a gente oferece esses projetos em módulos de 10 semanas, então, mais ou menos, entre um bimestre e um trimestre, a gente faz 4 projetos por ano, e é essa forma que a gente organizou o nosso currículo. Aqui, então, tem uma visão geral, então a gente tem, são 4 módulos por ano, nos 2 primeiros anos os alunos ficam em tempo integral aqui, propositalmente, porque a gente sabe que a evasão dos cursos de computação ela é muito grande, porque logo o aluno arranja um emprego e vai trabalhar, já estou ganhando um salário bom, não preciso me formar, esse diploma não vai servir para nada, e abandonam os cursos. E eles só vão entender que a necessidade de eles terem terminado o curso muito tempo depois, quando eles já estão lá na frente no mercado de trabalho, lá desenvolvendo as carreiras deles, e aí eles, preciso de um diploma, né? Então, a gente organizou dessa forma propositalmente. No terceiro ano, os alunos ficam
em horário. Então, nos 2 primeiros anos, eles não podem fazer um estágio regular, eles podem fazer estágios de férias. E no terceiro ano, eles passam a estudar de manhã para poder justamente fazerem estágio, e no quarto ano eles vão estudar à noite, e aí eles podem já, inclusive, esperamos que isso aconteça, que eles já estejam inseridos no mercado de trabalho. E o nosso último ano, ele é um ano um pouco diferente dos outros, porque a gente vai oferecer esse ano organizado em 3 trilhas diferentes, e os alunos trazem os seus próprios projetos. Nos 3 primeiros anos, os projetos já são pré-definidos, porque a gente organiza todas as competências que a gente quer que os alunos desenvolvam nesses metaprojetos. Então, aqui é uma ideia das grades. O primeiro ano, ele é um ano comum para os 4 cursos, então a gente desenvolve um conjunto de competências básicas nesse primeiro ano, através dos projetos de jogo digital, aplicação para um ambiente web, lógica para predição com inteligência artificial e uma solução IoT, na internet das coisas. Todos os nossos alunos, então, entrou no Intel, primeiro módulo que ele vai fazer é desenvolver um jogo. A questão, depois, cada um dos cursos, a partir do 5º módulo, ele tem o seu conjunto próprio de projetos, que vão caracterizar bem o egresso daquele curso. Então, tem uma confusão muito grande sobre qual a diferença desses 4 cursos no mercado, assim, é muito difícil de você reconhecer, e o que a gente fez foi que a gente desenhou projetos que caracterizem bem cada um desses egressos, e a gente vai perceber isso olhando o detalhamento de cada um desses projetos. Então, o nosso aluno primeiro chegou aqui no Intel, primeiro dia ele já começa a trabalhar num projeto de desenvolvimento de um jogo. E durante essas 10 semanas que ele vai desenvolver o jogo, ele vai estudando tudo que é necessário para desenvolver o jogo, e então ele vai adquirindo, por exemplo, as competências básicas de programação, que tipicamente ele faria uma disciplina técnica de programação sem nenhuma aplicação real, sem nada, e ele ficaria estudando aqueles conceitos ali, fazendo alguns exercícios que os professores propõem. No nosso caso, ele já desenvolve essas competências fazendo um jogo para um parceiro real, né? Então, o que acontece aqui é que cada um desses projetos que eles vão fazer vai ter uma empresa que trouxe um problema e o aluno vai ter que resolver aquele problema por meio desse projeto. Então, quando a gente diz assim, no curso de engenharia de computação, robô de serviço autônomo com IA generativa, esse projeto, ele diz para a gente quais são os assuntos que os alunos vão ter que estudar, quais as competências que ele vai desenvolver. Mas os alunos, de fato, vão desenvolver esse robô para uma empresa que tem um problema que está relacionado com esse tipo de aplicação. Então, a empresa vai vir e ela vai interagir com o aluno. Essas empresas, elas vêm para o Intel, a gente faz, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente nos meus slides, a gente faz editais, então a gente tem, no momento a gente tem um edital em fluxo contínuo, onde a gente diz, olha, no próximo módulo vai ter tais e tais e tais projetos disponíveis. E as empresas, elas olham, eu tenho um problema que pode ser tratado com esse projeto, né? Eu quero desenvolver uma aplicação que envolve serviços em cloud computing. Então, ela submete o problema dela, a gente avalia e a gente vê o que dá mais match com aquele módulo e a gente aceita, então, o projeto, o problema que essa empresa está trazendo para a gente. Então, no primeiro dia de aula do aluno, ele recebe um executivo dessa empresa que vai fazer uma palestra explicando o que é a empresa, quais são as missões, as metas dessa empresa e por que aquele projeto está, qual a importância daquele projeto dentro da empresa. A partir daí, eles vão ter contatos a cada 2 semanas com os stakeholders do projeto, que vem até aqui, o Intel, assiste uma apresentação de cada um dos grupos de alunos, dá um feedback, e aí os alunos conseguem se preparar para a próxima sprint. Então, a gente divide as 10 semanas em sprints de 2 semanas, né, seguindo a metodologia, o framework do Scrum. Então, os alunos fazem todos os rituais dessa abordagem ágil, eles fazem a planning da sprint, né, para ver o que eles vão desenvolver naquela sprint. No final, eles recebem o parceiro, fazem o que a gente chama de review, então eles ouvem o feedback do parceiro, fazem a retrospectiva, como foi aquela sprint, o que deu certo, o que deu errado, e se preparam para planejar a sprint seguinte. Então, durante as 10 semanas, eles vivem intensamente esse desenvolvimento do projeto com a parceria
né, dessa empresa que está trazendo o problema, dando o feedback. No final das 10 semanas, eles entregam a solução final, são protótipos, né? Então, cada turma tem 5 grupos, então o parceiro ele vai receber 5 protótipos sempre, porque cada grupo desenvolve o seu próprio projeto, olhando para o mesmo problema. Então, no final das contas, são muitas ideias, muitas implementações, e o parceiro vai levar isso tudo para a empresa e vai fazer com aquilo o que ele achar melhor. Gostei desse aqui, vou implementar esse. Quero juntar essas duas ideias aqui, né? Vou ter essa oportunidade. E com isso, a gente faz essa troca com as empresas não pagam nada, né? Então é um trabalho completamente voluntário de todo mundo, e eles, no final, o que eles recebem é isso. Além de ter também a forte interação aqui com a instituição de ensino, que é uma coisa que a gente pode parecer que não, mas as empresas se interessam muito por isso. No quarto ano, a gente chama de um ano de aceleração de carreira, então os alunos escolhem uma trilha, então ele vai fazer trilha empreendedora, trilha acadêmica ou trilha corporativa, que a gente entende que esses são os três principais, as principais formas de atuação. No corporativo é a mais tradicional, ele está numa empresa trabalhando, então ele pode trazer um projeto que ele está desenvolvendo na própria empresa, como estagiário, ou como colaborador. A trilha acadêmica, os alunos que se interessam por pesquisa, então eles querem fazer um mestrado, querem fazer um doutorado, né? Então eles vão para essa trilha. E a trilha de empreendedora, que é a trilha onde o aluno já vai, aquele aluno que já pensa em abrir sua empresa. A gente já tem vários alunos aqui, atualmente, que já têm as suas próprias empresas. Então, durante esse ano, outros serão estimulados a empreender e os que já empreendem vamos dizer assim, no mínimo, eles vão organizar essa empresa que eles estão abrindo, né, ou que já abriram. E várias iniciativas já vão acontecendo ao longo dos anos até ele chegar nesse quarto ano. Mas o que importa é que nesse ano ele vai trazer o projeto dele, não é mais um projeto formatado por nós, todo o conteúdo que ele tinha que estudar obrigatório já foi até o final do terceiro ano. No quarto ano é o ano que ele vai mostrar que agora ele consegue fazer o projeto dele sozinho, e, inclusive, não precisa dizer nem de um assunto que ele já estudou, ele pode trazer um outro assunto, porque, né, o aprender a aprender faz parte. Então, a gente entende que esse aluno desenvolveu habilidade suficiente para ele. Eu quero fazer uma coisa que eu nunca vi aqui no Intel, vou estudar e vou desenvolver aquilo. A gente tem uma infraestrutura que dá suporte para todo esse modelo acadêmico, né? Então, as nossas salas de aula, elas são formadas por mesas os alunos estão o tempo inteiro organizados em grupo e com a possibilidade, aí várias possibilidades tecnológicas de compartilhamento de tela, de áudio, de vídeo, isso que a gente estava vivendo aqui hoje um pouco, né? De ter, eu preciso ter sistemas que permitam a gente fazer compartilhamento. Então, tudo isso a gente provê para os nossos alunos. E a gente tem também um sistema que foi desenvolvido aqui internamente. O nosso sistema acadêmico, ele foi desenvolvido especialmente para suportar o nosso modelo. Então, no sistema, não só os professores, eles visualizam todas as atividades, eles definem e visualizam todas as atividades que os alunos vão fazer, e os alunos, eles visualizam as atividades deles num modelo de Kanban. Então, ele tem lá tudo a fazer, fazendo e feito, né? Os boards do Kanban, e eles vão. Cada atividade é um card e eles movem esses cards da mesma maneira que a gente faz num Trello, né? A gente tem o nosso Trello interno e aí a gente vai conseguindo acompanhar todas as atividades que os alunos estão fazendo e eles vão visualizando isso num formato de Kanban, que também está bastante alinhado com um modelo de desenvolvimento e uma abordagem ágil, né? Conjugando as duas coisas. No nosso corpo, e aí, para a gente fazer isso tudo, a gente tem um corpo docente, assim, que são pessoas que vieram e que meio que abandonaram tudo que elas já fizeram até agora em termos de modelo acadêmico, né? Assim, aquela aula tradicional, aquela coisa de eu sou o dono da disciplina, aqui a gente não tem disciplina, né? Então, a gente tem dois papéis, um professor orientador, que faz todo esse acompanhamento do projeto. A gente diz que ele é o PO, mas, na verdade, ele é um pouco mais do que o PO, ele é quase um gerente de projeto, e ele ajuda os alunos a aprender a fazer projeto, porque, em paralelo a tudo isso, o aluno está aprendendo a fazer projeto, né? Não só porque ele segue uma metodologia ágil, mas também porque ele precisa entender o que é fazer um projeto, como é que eu faço um cronograma, como é que eu acompanho um projeto. E os professores e instrutores que são especialistas nos assuntos de cada projeto, e eles sim vão dar um suporte técnico para o aluno.
né? Então, o aluno tem um módulo 3, que é um módulo de modelo preditivo. Ele começa a trabalhar com inteligência artificial no módulo 3. E aí ele vai... Então, por exemplo, a gente tem professores que são especialistas em inteligência artificial que vão trabalhar esses assuntos com os nossos alunos. E a gente tem projetos, alguns dos projetos são bastante interessantes, porque nunca você esperaria fazer isso num contexto de graduação. Por exemplo, no curso de Sistemas de Informação, um dos projetos que os alunos têm que fazer é implementar um ERP, né, um sistema integrado. E aí a gente tem uma parceria com a SAP. Então, os nossos alunos implementam dentro de uma empresa real o Business One, que é o sistema mais enxuto da SAP. Então, eles fazem isso no final do módulo, no final de 10 semanas, uma empresa está com um Business One implementado nela. Então, assim, é bem atípico, né? Então, é uma das carreiras importantes que o pessoal de sistema de informação pode seguir, né, profissionalmente depois que ele se formar. Então, ele já vai com isso no currículo dele, ó, já implantei um SAP. Né? Numa graduação é uma coisa bastante atípica. Quando a gente fala de aluno no centro, então a gente tem o escritório de projetos. Então, para a gente conseguir ter todos esses parceiros e um monte de um ecossistema gigante de parceria com empresas, a gente precisa de um grupo dedicado para isso. Então, a gente tem o nosso escritório de projetos, que não só faz a captação desses parceiros todos, mas também ajudam no alinhamento, que não é fácil. Às vezes a empresa vem, ela tem uma expectativa, né? O que eu vou pedir e os alunos vão fazer? Não. É um projeto de aprendizagem. Então, eles precisam entender, os alunos estão aprendendo, e o mais importante para a gente é isso. Então, não é uma fábrica de software que você vai fazer uma encomenda e a gente vai fazer o seu produto. Então, todo esse alinhamento é muito importante de ser feito. A gente tem um centro de desenvolvimento de liderança que apoia também o nosso currículo com o mapeamento dessas competências comportamentais, então, que não necessariamente são coisas que os nossos docentes têm no dia a dia, que eles sabem desenvolver, né? Então, a gente tem esse apoio, além do apoio psicoemocional e toda uma infraestrutura voltada para a saúde, não só a saúde física, mas saúde mental também. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, tem aqui os iconezinhos das empresas que já passaram por nós, né? Então, a gente também faz uma avaliação com os parceiros no final dos projetos. Então, a gente já teve muitas empresas, muitos protótipos entregues, inclusive uma patente que já foi depositada como resultado de um dos projetos que os nossos alunos desenvolveram. Lembra que a gente começou em 2022, né? Então, mas como cada turma tem um parceiro diferente a cada módulo, e um compromisso nosso do escritório de projetos é trazer diversidade para as nossas turmas. Então, se eu trabalhei com uma empresa grande num módulo, eu vou trabalhar com uma ONG no módulo seguinte, com um governo no outro. Então, a gente quer que os alunos passem por diversos tipos e tamanhos de empresas, né? Então, a gente tem a gente busca os nossos parceiros dessa forma. Então, também tem alguns resultados que eu quis mostrar para vocês até aqui. Atualmente, a gente tem 449 alunos matriculados e a gente tem, né, tem um pouco do perfil desses nossos alunos. E uma coisa muito importante que eu queria também, né, para a gente fechar, aqui tem alguns dados de empregabilidade. Nossos alunos já estão fazendo estágio, a gente não tem aluno formado ainda, teremos só no final do ano que vem. Mas a maioria deles que está no terceiro ano, conforme a nossa expectativa, já estão fazendo estágio regular, né? Quase, assim, tem um número bem grande de alunos fazendo isso, né? Empresas que contrataram esses alunos. O nosso processo seletivo ele segue, né, o formato da nossa metodologia, então a gente tem uma primeira etapa, que é uma prova de matemática, só matemática. Depois eles passam por uma etapa que a gente chama de perfil, onde eles escrevem redações contando a história de vida deles, um pouco na linha das applications, né, das universidades nos Estados Unidos. E tem uma terceira etapa, que é um trabalho em grupo. Eles são colocados em uma dinâmica, tudo online, todas as etapas são etapas online, para garantir que todo mundo no Brasil inteiro pode participar. E eles vão demonstrar um pouco da capacidade deles, do potencial deles, dessas competências de comunicação e de colaboração. No final, quando a gente tem o nosso ranking, a gente entra num outro processo, que é o processo de alocação de bolsas. Então, o Intel ele tem um processo, um programa muito forte de bolsas. Isso é uma das nossas, não só das nossas características, mas do nosso orgulho. Então, uma parte da missão do Intel é não deixar alunos que tenham um alto potencial de fora da educação.
Então, aqui tem alguns números, né, de gerais dos nossos alunos, mas o programa de bolsas do Intel, a gente diz 50% dos nossos alunos são bolsistas. E essas bolsas não é só não pagar a mensalidade, eles têm. O objetivo desse programa de bolsas é ter um corpo docente diversificado, né, com base no mérito, no potencial desses alunos. E o nosso programa de bolsas envolve auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte. Eles ganham um computador e eles têm direito também de fazer um curso de inglês. Então, a bolsa é mais do que o aluno só não pagar a mensalidade, né? É uma bolsa que permite que o aluno viva aqui em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito cara. Então, não adianta você não pagar a mensalidade, né? Muitos alunos deixam de ir para a universidade pública porque eles não conseguem se mudar para cá. Então, ou eles ficam na cidade deles, ou eles não acabam não conseguindo estudar em São Paulo. Então, foi feito esse programa. O programa ele é baseado nessa ideia de adote um aluno, né? Então, uma empresa ou uma pessoa física pode fazer uma doação para bancar, né, para sustentar um aluno ao longo dos 4 anos ou mais, e também pode fazer uma doação em termos de vaga perpétua, que aí essa doação é um valor muito maior, e aí na verdade, está ajudando um aluno a cada 4 anos para sempre. Então, hoje, uma grande missão do Intel é, manter esse programa de bolsas e, de fato, a gente entende que tem muito, por incrível que pareça, também tem muitas pessoas e muitas empresas aqui no Brasil que se interessam por apoiar programas de educação. Esse não é o tipo de programa que a pessoa ou a empresa vai descontar do imposto de renda, isso é uma doação, um fundo perdido. Então, a pessoa que faz essa doação, ela realmente quer apoiar alguém. E a gente como o programa é Adote um Aluno, esses doadores, eles normalmente conhecem os alunos que eles estão doando. Quer dizer, eles não escolhem, né? A gente é que determina por quem foi aprovado no processo seletivo entra na seleção de bolsistas, né? Então, primeiro precisa ser aprovado, a bolsa não é por mérito, a bolsa é por necessidade. Então, se ele foi aprovado, a gente vai ver a necessidade financeira dele, e ele conseguindo comprovar uma necessidade financeira, aí a gente aloca ele para uma bolsa, e aí sim a gente diz: olha, a sua bolsa, quem está doando é ou a pessoa tal, ou a empresa tal, e aí ele passa a poder ter contato com esse doador, o doador acompanha realmente a vida desse aluno aqui dentro do Intel, que é uma coisa que a gente entende que cria um compromisso, né? Que cria não só um compromisso, mas um vínculo. Então, é uma modalidade interessante, que é um pouco do perfil desses bolsistas. Uma coisa que a gente tem certamente corrido muito atrás aqui é trazer são as questões de gênero, de etnia e também de diversidade geográfica aqui no Brasil, né? Então, hoje a gente já tem alunos de 100 cidades diferentes no Brasil, mas a gente continuamos, né, nos esforçando para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas não brancas, né? Porque a gente sabe de todo o nosso contexto social e nosso contexto econômico aqui no Brasil. Então, isso é o que a gente tem hoje e a gente pretende, a gente gostaria, né? Estamos nos esforçando para aumentar ainda mais esses números. E é isso, eu dei uma visão geral para vocês, né, sobre o que é o Intel, da nossa parte, né, o que a gente entende. E essa contribuição a nossa maior contribuição é informar pessoas com um perfil que vai realmente, já sai do Intel pronto para entrar no mercado de trabalho. E como a gente desenvolve as competências socioemocionais de uma maneira bastante não oportunística aqui, né? Ou seja, proativa, isso está dentro do nosso currículo. Então, dessa forma é que a gente entende que a gente está formando líderes. E todo esse nosso esforço de trazer pessoas que não têm condições financeiras de estudar, mas têm um potencial para essa área, também é a nossa contribuição para o desenvolvimento, né, social e econômico aqui do Brasil. E, por último, uma coisa muito importante para a gente é que a gente espera que essas pessoas formadas aqui fiquem no Brasil, porque a gente entende que o Brasil tem muito problema para resolver, e isso a nossa meta é ver essas pessoas que estão formadas aqui trabalhando para resolver os problemas do Brasil, né? Então,
essa parte da cultura que a gente dissemina aqui dentro. E é isso, obrigada por me ouvirem. Perguntas, querem bater um papo? Passar para as pessoas, leva o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já? Alguém? Deixa eu fazer uma conexão aqui. Eu vou anunciar algumas coisas, mas eu queria agradecer porque a gente trabalha com formação, ver quão melhor é o que vocês estão fazendo, não é o que vocês estão propondo, né? Eu sou professor universitário e eu sei que essa estrutura resulta numa pessoa mais feliz, porque ela confia mais em si. Eu acho que esse é um ponto importante. Mas, por exemplo, hoje a gente está discutindo o valor real da digitalização e trazendo, né, que acho que foi ótimo, né, parece que combina as falas, é que se eu não tiver habilidade de liderança, eu não vou conseguir digitalizar bem, eu não vou inspirar a pessoa para acreditar que ela pode ser melhor amanhã. E a gente tem, por exemplo, aqui, para pegar 2 grupos, podia pegar outros, né, a gente tem o RJ Transplantes e o ONS. O ONS tem um desafio de evoluir a competência do setor elétrico inteiro. Quanto melhor é o profissional que está na empresa que ele ajuda a operar, mais fácil fica a vida do ONS. Se o cara do outro lado... E no Rio de Janeiro a gente tem 194, outro dia eu estava olhando, em 2021 eram 155 hospitais, agora a gente acha 194 hospitais diferentes na base do Rio de Janeiro. Então você está adicionando ano a ano hospital, você está adicionando ano a ano gente a ser preparada. Então, por exemplo, um outro olhar para o Rio Transplante, para o RJ Transplante. Como é que eu me vejo como um centro de educação, de aprendizagem, para formar e elevar o desempenho lá na ponta? Como é que eu me vejo como um centro de pesquisa? Porque aí aqui teve um interesse, como é que eu uso machine learning para poder manejar melhor o doador? Coletando dados para fazer correlações, aprender na pesquisa e aí voltar para a educação. Então, assim, eu sei que eles me acham louco, algo de louco eu tenho, né? Mas essa é a conexão, né, da fala, né? O convite à Flávia tem um pedaço de digitalização, é que eu preciso elevar a competência dos profissionais a tempo todo. Isso não seria diferente. Não sei se o Léo quer fazer um comentário. Bom dia. Aproveitando o gancho, até colocar que eu vinha pensando, né? Primeiro, parabenizar, achei bem legal aí o que vocês montaram, tanto a ideia do curso, o espaço também é super legal, mas eu acho que cabe muito, assim, alimentar com problemas, né? Problemas da vida real. Você puxou muito a questão, né, do transplante, né, desenvolver plataformas para coletar dados, gerir dados, etc. Eu acho que são problemas interessantes que às vezes tecnologicamente nem são tão desafiadores, talvez para um nível de graduandos em tecnologia que já têm habilidades, né? Mas é legal colocar o problema para esse grupo de pessoas que o pessoal vai desenvolvendo soluções, né, e vai alimentando, né? Assim, só comentários mesmo, assim, e parabenizar você pela exposição, pelo trabalho que vocês têm feito. Flávio, eu vou fazer um link aqui com a Mirklink e o Joel, que a Marisa vai dizer a hora que ele está pronto, e com você. Parou de ouvir, né? Então, como é que ela parou de ouvir? E aí as emoções. Vamos ver se retorna. Voltou o áudio? Voltou, que bom. Voltou. Eu fui no Rio Boat Show, estou cheio de dinheiro, ganhei na Mega Sena e fui lá comprar um iate. Eu fui lá passear, a esposa ama, a gente tem falado, né, de velejar. E dei uma sorte que no dia o Mirklink estava lá e fez uma palestra. E ele falava mágico. Sabe o que eu queria? Eu não queria, depois que eu consegui atravessar da África para cá, eu não queria ir para a imprensa. Eu queria amarrar o meu barquinho num lugar que eu planejei. Eu queria sair da África e amarrar num pedacinho de ferro que eu planejei. Aquilo, ou seja, realizar é incrível, né? Você conseguir fazer algo mágico. E aí aqui surge uma vontade de fazer algo. A gente está ganhando, Flávia, pela DOTS, foi anunciado
para mim, vamos tentar formalizar até amanhã, pela Celonis, que a Celonis é mais do que a mineração de dados, que eu ainda vou mostrar aqui para algum. Ela, por exemplo, tem um outro software que se chamava Integromatic, que vocês vão ver amanhã lá no Copead, que agora se chama Make, Flávia. E eu vou mostrar daqui a pouco um pouco para eles. Então, eles estão doando o conjunto Celonis, Make, para a DOT. E aí isso vai facilitar muito, por exemplo, a relação governamental. Ele não precisa assinar com o Estado de Santa Catarina, Rio, é muito complicado. Até porque ele é um cliente dele. Agora, se ele doa para a gente e a gente cede o uso para vocês, e hoje a gente faz isso pela universidade, fica muito mais fácil. Mas, por exemplo, a Iana, que é Jana, que fala 7 línguas, trabalha na Make, vai falar para a gente amanhã. Fala português mais ou menos, tá? Mas fala, escreve assim, pá. Ela pegou e fez uma aplicação, literalmente levou 30 minutos. Chega um aviso, uma notificação que tem um doador disponível e tem que fazer a alocação, tipo sanguíneo, qual é o órgão, faixa etária. Ela deu uma simplificada. E aí você vê chegando a notificação, chega o e-mail. Aí o Integromático pega, processa aquele e-mail e ele avisa alguém. Quem é alguém? A central. Aí a gente falou, pô, e ela adora dizer que ela não é formada em ciência da computação. Eu esqueci agora, mas é um ser humano normal igual a mim. Não tem nada, não sabe bits e bytes, sabe nada. Cara, aí ela falou, não, e se a gente pegasse, fizesse daqui, você manda o vídeo aula para o cara que tem que notificar, ou manda o formulário tal para ele preencher. Não, eu faço tudo isso aqui nesse Integromático com low code, ou no code. Né? Com coisas, desculpa, Flávia, para nós seres humanos normais. Ela não, mas um outro ser humano normal nos diz o seguinte, o que você faz, só 0,3% da população mundial faz, que é codificar. É um problema que não dá para resolver em menos de 30 anos, é muito complicado. Só que a codificação ela é brilhante para mudar o mundo. Então, em vez de formar o mundo inteiro, 97, 99 ponto não sei o quê, vamos simplificar a codificação e fazer o cidadão. Então, a Thaís da Celonis está querendo ter projetos de significado, que impactem a sociedade, por isso eles fizeram a sessão, eu vou dar uma palestra em Madrid, em julho, sobre isso, etc. De repente, nasce aqui, Flávia, eu sou meio ousadinho, você conhece, né? Uma proposição da gente juntar ITEL, Rio Transplante, estamos tentando ver com São Paulo, né, uma aproximação, tem que chegar perto, o Joel está nos ajudando com essa aproximação. Eu não consegui, Joel, mandar o link para o Francisco, você tinha me pedido, que é o coordenador de São Paulo. Então, fica essa possibilidade. O Calduro, há uns 2 ou 3 anos atrás, ele nos chamou. Tem um problema de comunicação com a central dos hospitais. Aí falou, vamos criar um Trello, vai resolver tudo. E eu, com medo, falei, não, Calduro, vamos tentar algo melhor. Mas talvez ele tivesse certo. Se a gente já tivesse feito o Trello lá atrás, a gente estava mais à frente. Mas a minha própria ignorância também não ajudou eu sair do problema. Não sei, é a minha forma de agradecer, ver a utilidade. Eu acho ótimo, eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias, sim. Do nosso lado, vamos fazer, né? Tragam os problemas para cá para a gente ajudar a resolver e para fazer as conexões também, né? Porque vocês viram, a gente tem conexões com muitas empresas, inclusive aqui em São Paulo, com hospitais, com o Sírio, com o Einstein. Não sei se isso é uma coisa que pode ser interessante, mas sempre abertos para fazer todas as parcerias vamos juntos. Ela topou a síntese. Porque o áudio caiu aqui, eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo, porque eu estava do lado do Léo, mas eles não, mas ela falou do valor das parcerias e falou que topou a parceria. Flávia, obrigado, eu sei que daqui a pouco você tem que sair. E aí a gente vai colocar... Muito obrigada pelo convite, Rafael.